está começando mais um programa Análise Direta aqui na Rede Internacional de Televisão, levando até você assuntos interessantes e atuais aqui na programação do HIT Notícias. Com a globalização, a competitividade no trabalho aumenta a cada dia. Nesse cenário globalizado, a pouca competitividade foi substituída por competição global. A estabilidade pela mudança, a previsibilidade pela incerteza, o individualismo pela parceria, a rigidez hierárquica pela flexibilidade. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, a globalização, a competitividade, com o consultor de RH, Sérgio Davi. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Você acha que o maior problema entre as empresas hoje é a falta de comunicação? Ainda é a falta de comunicação. E se a gente pensar na comunicação em si, as pessoas elas trazem para a empresa isso como um problema pelo fato de acreditarem que fazem bem. Se você pensar, comunicar é algo que a gente faz há mais tempo na vida, né? A gente nasce e chora para dizer que está vivo. E isso leva as pessoas a acreditarem na vida adulta que, por fazerem há muito tempo, fazem bem. E quando eu tenho a certeza de que faço algo bem, eu questiono menos, eu estou menos voltado a observar o que o outro pode me trazer de conhecimento, de aprendizado, eu questiono menos e coloco no lugar a certeza. Me comunico com você, algo não acontece de adequado na nossa comunicação e a tendência é uma pessoa acreditar que o problema está no entendimento da outra e não no como a pessoa construiu a fala. Uhum. E por aí, se você pensar nas relações de pares, nas relações de líder e liderado, essa problemática vai tomando um corpo e vai tomando proporções muito grandes. E esses problemas estão muito presentes hoje na maioria das empresas? Ainda sim. Não se restringe só ao falar e entender, dizer e ouvir. A comunicação ela tem uma implicação que mexe com a nossa autoestima. Ela está diretamente ligada ao quanto a gente se sente aceito, respeitado, querido, inserido pelo outro. Vou dar um exemplo bem simples. Não sei se você se lembra da época do colégio. Sabe aquele momento em que a gente queria fazer parte da turma, tem sempre uma galera que é mais interessante, que está mais envolvido com a bagunça, que tem uns segredos, que falam dos demais, e que o interessante na turma, na sala, é fazer parte daquela. Porque se você não fizer parte daquela turma, você faz parte da turma que é alvo do comentário. Então, ou você está incluído ou você está excluído. E a gente remonta isso dentro do cenário profissional. De que forma? Você é minha gestora, você tem algo a me comunicar, ou deveria ter, sobre o meu trabalho. À medida que você entende que algumas questões são óbvias e você não me fala, eu corro o risco de não realizar bem este trabalho. E ao não realizar e ser cobrado por isso, o meu pensamento é: bom, peraí, dizer a respeito do meu trabalho e eu não fui participado disso, poxa, eu não fui incluído nisso. Quer dizer, o quanto de respeito esse líder demonstrou por esse liderado e o quanto isso remonta àquela sensação de exclusão. E aí isso afeta o engajamento das pessoas, a motivação das pessoas, porque os assuntos que nós dominamos ou somos participados, esses a gente cuida, por esses a gente se interessa, esses a gente defende. Quando a gente se sente excluído, a gente não se sente responsável por cuidar daquilo, por fazer bem aquilo, por oferecer o nosso melhor para a realização do trabalho, né? E tem muita gente que não consegue fazer bem essa comunicação. Você estava me dando um exemplo aí, antes de começar o programa, falando sobre irmãos, né? Isso. Você utiliza muito esse exemplo? É o seguinte, pensa numa situação normal. Eu gosto muito desses exemplos porque tiram a atenção do trabalho e mostram que essas questões elas são das relações humanas. Então pensa lá nos irmãos. Pensa que tem uma família com 2, 3 irmãos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, que dependendo da diferença de idade que tiver entre eles, estudaram no mesmo colégio, se bobear, com os mesmos professores. Então eles receberam os mesmos princípios e valores e a educação formal também veio pela mesma fonte. Você pode afirmar que esses irmãos eles são iguais, eles pensam iguais, eles agem igual? Normalmente não, né?
Justamente. Tem irmãos até que são completamente diferentes um do outro, né? Completamente diferentes. Aí pensa no absurdo. Se nem em casa, com as pessoas que receberam a orientação da mesma maneira que a gente pensa igual, olha o absurdo de levar para a empresa a expectativa de que as pessoas pensem como a gente, ajam como a gente. Pior, adivinhe nossos pensamentos. Eu costumo brincar que as pessoas não participam dos nossos pensamentos, mas a expectativa de que as coisas são óbvias, e aí não precisam ser faladas, não precisam ser apresentadas, leva as pessoas a não falarem muito, elas economizam ao falar. Acho que o outro vai adivinhar, que o outro vai entender. Eu sou seu líder, eu quero que você age de determinada forma ao realizar esse trabalho, mas eu não digo para você. Você pensa que isso é óbvio para mim. Exatamente. E aí eu não digo. Você, como não tem como saber o que eu espero sem que eu tenha dito, não vai entregar o que eu quero, não vai entregar da maneira que eu quero. E a minha manifestação desse desconforto para você é uma indignação. Que como é que você tinha como saber algo que sequer foi dito para você? Começa aí o distanciamento de líder e liderado. E, mais do que isso, o líder é o representante da empresa. Então começa aí o distanciamento deste liderado da empresa. Porque esta pessoa que está na liderança é a voz da empresa. Quando a empresa não demonstra esse respeito, essa consideração pelo trabalho do liderado, ele diminui o seu nível de motivação e engajamento. Uhum. Ele acaba achando que ele está errado, né? Ou, desculpe. Ou de repente foi o líder que errou em não comunicar ao liderado aquilo que ele queria, né? Justamente. Fica com esse sentimento de culpa por não ter realizado bem um trabalho, que em tese ele conhecia, e aí, poxa, se eu conheço, como é que eu posso não ter entregue o trabalho adequadamente? Mas, por outro lado, tem a informação que não foi passada adequadamente, e começa aí uma questão que extrapola o trabalho, aí vira da relação das pessoas. Eu quero que você me entregue, e você, como liderado, quer entregar. Só que eu não digo o que eu espero, você não sabe como me entregar, e aí extrapola o trabalho, vira relação. Porque tantas pessoas têm dificuldade com seus líderes. Vai além do trabalho. E a comunicação tem essa conotação de mexer com a autoestima das pessoas. Nós somos educados, né? A gente tem uma cultura em que se valoriza muito o trabalho. Então a gente é medido, é reconhecido, é valorizado pela qualidade do trabalho que a gente entrega. Quando nos privam de entregar um trabalho com qualidade, o sentimento é de menos-valia mesmo. Poxa, eu sei fazer isso, por que eu não estou conseguindo fazer, né? Entendi. E aí, onde entra o seu trabalho nisso? Como que você entra numa empresa para, por exemplo, ajudar a aumentar essa comunicação entre as pessoas? Bom, o primeiro movimento é de entender como é que a comunicação acontece dentro das empresas. Eu tenho alguns clientes com quem eu faço consultoria, vou citar um caso específico, em que a empresa ela optou por não ter determinado benefício, que normalmente muitas empresas têm, e por N razões, não vem ao caso, só que ela não revela os motivos pelos quais não tem aquele benefício lá dentro. E quando você não dá a informação também, você dá espaço para má interpretação. As pessoas podem entender o que elas quiserem daquilo. Então, eu estou dizendo isso só para dar o exemplo. Que a primeira coisa diga a verdade. Diz o que está acontecendo. Aquilo que não é de cunho estratégico, que pode ser dito para o liderado, para os colaboradores, precisa ser dito. Toda informação que afeta a vida dos colaboradores precisa ser dita. Não há necessidade nem de dizer, olha, não, eu vou te dar, não, eu vou fazer. Não é a promessa de que aquilo vai acontecer que as pessoas esperam. Elas esperam, ao menos, a informação. Olha, não espere, porque não vai acontecer. E não é que não vai acontecer porque eu te diz a respeito. Por outras razões, não tem a ver com você. Então, a verdade. Então, o primeiro movimento é ajustar as informações. Quais são as expectativas dos liderados com relação àquela empresa? O quanto a empresa tem condição de atender essas expectativas e vice-versa. Então, aquilo que um ou outro não tem como atender, a gente precisa ajustar. Para que fique claro, aí ninguém fica esperando. À medida que todo mundo sabe o que é esperado do outro, aí a gente começa a verificar o que de fato pode ser uma deficiência do aprendizado, a gente vai ver o que essa pessoa precisa de treinamento, qual é a dificuldade de apresentar uma competência específica, mas a comunicação, a má comunicação, ela é uma sujeira nisso,
que impede a gente de enxergar o que de fato é uma dificuldade do liderado, é uma dificuldade do líder. E às vezes as pessoas dentro dessas empresas, né, que você visita nem percebem, não se dão conta que o problema é a comunicação? Dificilmente. Dificilmente. Justamente por essa expectativa de que eu faço adequadamente, mas eu faço há tanto tempo isso, né? Eu faço bem, como é que pode ter problema naquilo que eu sei fazer há tanto tempo? Pensa que, se você me permite um exemplo, claro. Né, você trabalha com comunicação, trabalha com jornalismo, e chega um momento que no começo da carreira a gente está observando tudo e buscando aprender com quem tem mais experiência. Depois de um tempo que a gente tem experiência, a gente começa a demonstrar o conhecimento, para de buscar no externo. Pensa no líder. Chega um momento que ele está na empresa há bastante tempo, ele está no cargo ou na área há muito tempo, há uma diminuição do buscar no externo que pode melhorar o meu trabalho, o que pode agregar a forma de eu agir, e isso é substituído por agora eu preciso mostrar trabalho. Estou mostrando, ao invés de buscando onde eu posso melhorar. Isso já é um impedimento para que a comunicação adequada se dê. Se você pensar numa relação afetiva, não é, entre duas pessoas, a gente faz ajustes quando a gente se casa. Eu não conheço como o outro funciona, a pessoa não conhece como eu funciono, a gente vai fazendo ajustes. E às vezes faz ajustes durante anos para fazer esses ajustes. Eu estou casado há quase 10 anos, poxa, eu estou aprendendo com a minha esposa até hoje. Não vai chegar um momento em que eu diga, agora eu já sei como ser um bom marido, agora eu não preciso mais que ela me diga absolutamente nada. Não, é um aprendizado. No momento que sempre tem como melhorar, né? Sempre tem como ajustar mais para se dar bem com o outro, é isso? Né? Justamente, eu não posso fechar esse canal do aprendizado com o outro. O outro me sinaliza se não está entendendo o que eu estou dizendo, se não entendeu a minha orientação, se não sabe como fazer. O outro está dizendo, nem sempre verbalmente. Por isso eu tenho que estar atento aos sinais também. E checar se o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo como resultado, como entrega, está claro para o outro. Ter a certeza de que eu falei corretamente pode me impedir de checar, e o outro pode não ter entendido. E essa entrega vai vir com deficiência, vai vir aquém do esperado, né? E vira uma bola de neve isso, Com certeza. E como não se coloca no devido lugar o problema, não se enxerga que é a comunicação, não se trata o problema. Como que você consegue tratar esse problema de falta de comunicação? Você conversa primeiro com o gestor, primeiro com os funcionários? Como você faz isso? No momento de diagnóstico, se conversa com diferentes níveis. Tendo compreendido onde é o problema, a gente tem que ter o apoio da empresa, né? Então, o corpo diretivo e os líderes precisam ter essa clareza, essa noção do que acontece, para que a gente tenha a possibilidade de atuar. Senão eles boicotam, senão não acontece o trabalho, né? Entendi. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa no programa para chamar um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso, sobre as empresas, sobre a competitividade, a comunicação dentro das empresas. Não saia daí, já já a gente está de volta. Até já. Voltamos com o programa Análise Direta. Hoje estamos conversando sobre globalização e competitividade no mercado de trabalho e também sobre falta de comunicação nas empresas. Eu converso com o consultor de RH, Sérgio Davi. A gente estava falando no primeiro bloco a respeito de comunicação, né? Que tipo de empresa que tem a comunicação mais deficiente? Em geral, empresas muito hierarquizadas. Quando você tem uma empresa que tem muitos níveis, a tendência grande do nível operacional não receber toda a informação. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, tempos atrás, em que passava-se bastante tempo planejando, estruturando como seria o próximo plano de atuação em determinados segmentos. Quando a informação chegava no nível que de fato ia colocar a mão na massa e realizar o trabalho, a informação chegava 2 ou 3 dias, no máximo, antes de fato o novo projeto iniciar, o que não dava tempo suficiente das pessoas se ambientarem com as novas informações que elas próprias precisariam transmitir,
e a informação já chegava fragmentada. Ou seja, olha, é isso que a gente precisa que você faça. Todo o processo que dá sentido para aquilo não era passado. E era meio distorcido também? Quando passa de muito, por exemplo, é muito hierarquizada, passa de um chefe para o outro, do outro para o outro, para o outro. Também distorce um pouquinho? E tem um elemento, Patrícia, que é interessante, tem até um exemplo que as pessoas usam, né? Você viu a pessoa estava passando em frente de uma construção e perguntou para o pedreiro, né? Mas o que você está fazendo? Eu estou aqui colocando esses tijolos um em cima do outro, estou construindo uma parede. Deu uma volta, foi um pouquinho mais para frente e perguntou para o outro, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Faz todo o sentido quando a pessoa sabe exatamente qual é o objetivo do trabalho dela, pelo que ela está trabalhando. Para muitas pessoas, nessas empresas hierarquizadas, chega, você vai construir uma parede, a gente precisa que você construa essa parede aqui. E ninguém sabe o porquê. Exatamente. E aí, a qualquer momento, qualquer problema que surja na construção dessa parede, a pessoa para e olha para trás procurando pelo líder para orientar qual é o próximo tijolo, de que forma que coloca. À medida que você diz para a pessoa o que exatamente você espera dela, você oferece a ela a condição de encontrar soluções para os problemas que eventualmente surjam. Entendi. E os tipos de líderes, né? Você acredita que existe um tipo certo de líder, assim? O melhor líder? Tem estilos, né? As pessoas têm estilos, né? Não tem o certo ou o errado. Tem aqueles... a atuação de alguns líderes que no passado funcionavam melhor, que tinha aquela questão da autoridade, pensando em anos atrás, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, funcionava desde casa. Natural que dentro da empresa, quando isso fosse dito, as pessoas também compreendessem, eu sei já como é que é essa orientação, então deixa eu atender. Só que as novas gerações, elas têm muito mais clareza do que querem e não depositam tanto sua energia nas empresas. Tem muito mais foco em atender suas próprias expectativas, que pode ou não estar dentro daquela empresa. Então, à medida que você é minha líder e não me deixa claro quais são as minhas atividades ou não é inspiradora suficientemente, ok, né? Talvez por aqui eu não consiga, eu vou procurar outro lugar para fazer isso. Então, respondendo sua pergunta, hoje o líder ele precisa buscar ser inspirador, dar uma razão para aquela pessoa estar ali. Tem um amigo escritor, ele fala que o bom líder é aquele que consegue levar as pessoas mais longe do que elas próprias iriam se estivessem sozinhas. E é um pouco legal, disso. É uma boa definição, né? Porque se ela consegue chegar sozinha, ela não precisa desse líder. Ela não precisa dessa pessoa na carreira dela. Ela procura outra pessoa para dar o próximo passo na carreira. E a gente ainda encontra muitos líderes, assim, à moda antiga, que são autoritários, que são bravos, né, com os funcionários, que não param para pensar, acham que estão sempre certos, não dão essa abertura para o diálogo. Existe muito isso ainda? Infelizmente, sim, ainda temos bastante. E o problema não está no existir líderes dessa forma, é a não percepção que outro tipo de conduta, outras gerações estão entrando na empresa, o que, se percebessem, eles chegariam à conclusão de que ia exigir deles algum outro tipo de posicionamento. É essa falta de percepção de o que eu preciso fazer de diferente do que eu fiz antes para ter um resultado que eu desejo hoje. Porque o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. O que eles normalmente dizem? Não, mas sempre funcionou assim, sempre deu certo, dava certo antes, mas agora não dá mais. Então, as pessoas mudaram. As pessoas mudaram, o mundo está mudando. Então, as respostas que eu tinha antes, se eu quiser ter as respostas de sucesso que eu tinha antes, caso eu queira ter hoje, eu preciso pensar quais são as atuações, como é que eu preciso me posicionar para ter esses resultados de sucesso. Aquela mesma estratégia hoje pode não dar certo. E como que o líder pode fazer para ser inspirador, como você estava falando? Ouvir as pessoas. Ouvir os liderados, porque o resultado ele é construído pelas pessoas. O líder ele está ali como um maestro, ele está orquestrando as coisas, mas quem coloca a mão na massa, quem constrói o resultado são as pessoas.
De forma que, se alguma coisa acontece ali na construção desse resultado, quem está com a mão na massa, o liderado, quem melhor pode falar sobre como solucionar aquilo é o liderado. Então, aquela ideia, aquela crença do líder de que ele precisa ter todas as respostas, ele é o detentor do conhecimento, é outra ideia que caiu por terra. Está errada essa tese, né? E é uma escravidão isso, pensar que para todas as dúvidas que a sua equipe tiver, você tem que ter respostas, impossível. Mas as pessoas pensam verdade. e se escravizam, elas se sentem mal por isso. Isso acaba tornando o líder um pouco autoritário também? Sim, porque isso desafia a autoridade dele, né? A crença de, se eu acredito que eu sei para tudo. ser líder eu preciso saber tudo, quando me chega alguma questão que eu não sei tratar, isso desafia a minha condição de líder. E muitos líderes não deixam isso claro, que não conseguem falar sobre tudo, ou dão uma resposta qualquer, enfim, para se ver livre daquela situação constrangedora, porque há líderes que pensam que não saber é uma situação constrangedora, e a gente não pode saber tudo. Seria humanamente impossível. Então, o jeito mais correto é chegar no liderado, né? Perguntar. Eles que constroem o resultado. É através deles. É na mão de quem está como operário. Vamos Justamente. fazer um exemplo aí. Esse movimento de eu trago a resposta e vocês é que vão construir, não funciona Não mais. funciona mais, né? A gente teve um convidado aqui esses dias que falou a respeito do telemarketing, que é um tipo de empresa que estabelece muitas metas para os liderados, e o tipo de empresa que acaba humilhando muitas vezes os funcionários, né? Quando eles não atingem as metas. O que você pensa sobre isso? Você já viu isso também durante o seu trabalho em empresas de telemarketing ou outras empresas? Eu trabalhei durante alguns anos em empresas de call center, de telemarketing, como funcionário dentro da empresa, em recursos humanos, inclusive fui teleoperador, e depois como consultor também eu atendi empresas de call center. Então, o que a gente tem como resultado? Esse é um exemplo de empresa hierarquizada. Em geral, tem muitos níveis, as estratégias são elaboradas no alto escalão, e uma nova campanha, uma nova proposta chega para a equipe de telemarketing, a equipe que vai colocar a mão na massa, ou o ouvido à disposição, não é? Chega um dia antes. Outro dado, a empresa tem vários turnos, então agora é o momento que o líder chegou para dizer a informação, essa que já vem fragmentada, para a equipe. Só que ele não está lá em todos os turnos. Então, por um turno em que ele não esteja, essa informação fragmentada já pode chegar distorcida. Aí é um problema. Começa-se aí um problema grande. Só para dar um exemplo do que acontecia às vezes. Eu trabalhava numa unidade em que o recurso humano ficava dentro da operação. Então, fazia parte do meu trabalho como consultor interno, andar pela operação, saber como é que estava o clima ali. E às vezes acontecia de uma equipe ou outra estar ali num burburinho, uma irritação. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Aí a pessoa falava, não, por que isso? Aí meu supervisor chegou e disse assim, assim, assado. Aí eu parava para prestar atenção e perguntava, mas você sabe por que ele pediu isso para você? Aí a resposta, em geral, era não. Então eu falava, deixa eu te explicar, olha, o processo funciona assim, tem isso. Por esta razão é que é necessário que você atue dessa maneira. E a pessoa dizia, nossa, mas era isso, Sérgio. É tão simples se assim. tivessem dito. E aí, o problema já não era mais o que foi dito, se estava completo ou não, era como o líder solicitou, como não ter as informações fazer com que aquele funcionário se sentisse, como ele era cobrado quando ele não dava conta de entregar o que ele sequer sabia que deveria entregar. Então, volta lá naquela questão, afeta a autoestima, afeta o nível de engajamento, afeta a motivação dessa pessoa, e a conclusão do líder, que não participa dos pensamentos do liderado, ao olhar que ele não entrega, esse cara aqui já não está mais dando conta. A gente adverte, suspende ou demite. Poxa, e muitas vezes é porque ele simplesmente não sabe a razão daquela nova ordem, daquele novo jeito de trabalhar, né? Ele não sabe que está construindo uma catedral. Exatamente. Você acredita que a competitividade hoje é maior por causa da globalização dentro das empresas? O que acontece é que a informação está muito à disposição das pessoas.
E isso oferece para as empresas concorrentes informações privilegiadas sobre o mercado que eles atuam, sobre os clientes, né? o foco de clientes. E isso coloca em desvantagem as empresas que não estão no mesmo ritmo. Então, a velocidade das informações trouxe maior velocidade e maior necessidade da competição. Internamente, é preciso que as coisas funcionem, as pessoas saibam rapidamente, entendam rápido para poder dar o resultado. Porque se não fizer isso, a outra empresa vem e faz e ganha aquele filão do mercado. Talvez também por isso aconteça a fragmentação da informação. Eu não passo tudo porque tem que passar muito rápido, porque olha, a gente tem que começar o plano para ontem. As coisas têm que acontecer muito brevemente, porque senão a campanha não vai vingar, porque o concorrente está aqui no nosso pescoço esperando também esses mesmos clientes. Então, isso tudo acelera, aumenta a competitividade, acelera a informação e prejudica o processo de informação. Né? E de entendimento também, de entendimento. De quem precisa entender o porquê da mudança, né? Porque não é porque você espera que eu entenda mais rapidamente que eu consigo responder nessa mesma medida. Complicado lidar com isso, né? Exatamente. Mas eu vou fazer uma pausinha, daqui a pouco a gente continua falando sobre isso. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta, falando aqui para o Brasil e mais 55 países. Hoje nós estamos falando sobre comunicação e competitividade nas empresas. O meu convidado, Sérgio Davi, consultor de RH, estava falando, né, nos 2 últimos blocos a respeito de líderes, né? Uhum. Qual é a formação que o líder deve ter para ser um bom líder? Eu não iria pelo caminho de uma formação específica. Ser líder é uma escolha. Você pode ser presidente de uma empresa, superintendente, diretor, gerente, supervisor, coordenador, o cargo que você quiser. Esta atribuição lhe é dada porque você executa bem as suas tarefas, tecnicamente falando. E é bem possível que as metas, os resultados consigam ser entregues pelo simples fato de saber fazer bem aquilo. Mas nem todos os líderes, nem todos os gestores de processos conseguem ser bons líderes. Liderar é inspirar pessoas, é trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Líder é quem trabalha o desenvolvimento das pessoas. E isso é uma escolha. E as pessoas, para fazerem isso, têm que estar em contato com o outro. Como é que a gente se torna amigo? A gente se torna amigo com o outro. Como é que a gente se torna marido ou esposa? É com o outro. Como é que você se torna líder? Não dá para liderar sozinho. Se lidera com o outro. A gente aprende a liderar com o outro. Eu diria que a maior dificuldade do líder é entender que as pessoas são diferentes dele. As pessoas são diferentes dele e são diferentes entre si. E para muitos líderes, ter que entender como trabalhar com cada um deles é uma dificuldade e um sofrimento muito grande. Porque você já estava falando sobre o exemplo dos irmãos, né? Se dentro da mesma casa, com a mesma educação, muitas vezes os mesmos professores, já existem indivíduos totalmente diferentes, né? Dentro de uma empresa deve ser muito difícil ser líder, né? Porque com isso eu tenho que conviver. Porque, olha, eu posso... E nem todo mundo quer e gosta, né? Justamente. De ser. Então tem que gostar de gente, né? Acho que o primeiro passo é gostar de gente. Até para eu poder me aproximar e entender como o outro funciona, eu tenho que gostar de gente. Ou então você vai ser um líder técnico, você vai trabalhar ali numa área técnica que você trabalha sozinho. Porque se você precisa liderar a equipe, não há uma outra maneira. Tem que gostar e querer se aproximar das pessoas. Elas que vão construir o resultado. Na sua opinião, onde é que os líderes mais pecam? Na forma de transmitir a informação sobre o que o outro tem que fazer. O que ele quer. Como é que orienta essa pessoa? Como é que determina qual o resultado que essa pessoa tem que trazer? Os líderes, justamente por não compreenderem como o outro compreende, o que o outro necessita para entender o que ele quer, de que forma o outro vai se engajar,
ele está muito pouco envolvido ou às vezes muito pouco interessado em saber dessas particularidades do outro e acredita que a forma que ele fala para você, para o outro, bom, se não entender, o outro tem que entender também. E não. O sucesso na comunicação com um não garante o sucesso de entendimento do outro. E aí é preciso conhecer as pessoas. É fundamental, então, primeiro conhecer bem as pessoas que você vai liderar, né? Porque com esses eu vou ter que lidar com eles todos os dias. Né? Eu estava dizendo há pouco, se de repente tem uma pessoa do meu ciclo de amizade que eu gosto menos, eu tenho menos contato com ela, vou a menos eventos em que ela tiver. Tem alguém na família que eu não tenho muita afinidade, eu não vejo muito, mas ele é meu liderado, ele vai estar na minha equipe todos os dias. Não tem como evitar, né? Eu vou conviver com ele. O melhor é procurar, eu não preciso ser amigo dele. Né? Para ser líder não precisa ser amigo das pessoas, mas é importante que consiga compreender que esta proximidade vai trazer maior entendimento sobre como o outro vai te entregar o resultado. Entendi. E você dá palestras, né, sobre isso, sobre como liderar, você dá treinamentos isso. Também? Eu trabalho como coach, então faço coach para líderes executivos, coach de equipe, né, na construção de equipes de alta performance e tem duas especialidades, né? Falo bastante sobre comunicação em treinamento e comunicação aí abre para feedback, muitas coisas e falo para líderes, né? Faço muitos treinamentos de liderança. Inclusive eu tenho um já previsto para o próximo mês, nos dias 4 e 11 de outubro, tá? É um curso introdutório. Não para quem é um novo líder, mas para quem percebe que tem dificuldade em lidar com as pessoas. Às vezes é um líder que já trabalha há muito tempo, já tem posição de liderança há muito tempo. E há muito tempo vive essa dificuldade de entender e extrair o melhor das pessoas. Então, nesse curso que eu vou ministrar, eu vou falar justamente sobre isso, oferecer ferramentas para as pessoas saberem como extrair o melhor das pessoas. O curso chama Como Gerir Pessoas e Aumentar os Seus Resultados. Ah, que legal. As coisas parecem que são distintas, mas um só se consegue através do outro. Muito legal. E quem estiver em casa, estiver interessado, né, em participar, como que pode fazer? Pode acessar o meu site, que é o www.canaldesenvolver.com e lá vão encontrar informações sobre o curso, vão encontrar outras informações sobre liderança, sobre comportamento organizacional. Tem alguns artigos que eu escrevo sobre comportamento organizacional, dicas sobre comunicação, seja para o líder, seja no momento de um processo seletivo, seja na comunicação dentro da empresa de forma geral. E, enfim, também tem acesso para o meu Facebook, que é profissional, informações sobre coaching. Uhum. Você costuma sempre fazer esse tipo de palestras? Sim, faço bastante palestra para empresas, ou abertas ou para empresas. Esse, por um acaso, é um curso aberto, por isso as pessoas podem se inscrever. A maioria das vezes eu faço já contratado por alguma empresa, né, para os funcionários. Dentro da empresa mesmo? Isso. E eventualmente eu faço como agora, que é um curso aberto, para todo mundo que tiver interesse em aprender ferramentas sobre como lidar com as pessoas, como extrair delas o melhor, como ser um líder melhor. Fazer. Eu acho que o melhor líder é aquele que sabe extrair o melhor do que o funcionário pode dar para a empresa, não é? E mais do que isso, com o funcionário não percebendo que está sendo exigido nisso, porque ele quer fazer. Né? O bom líder faz com que o outro queira. Que legal, né? E deve criar um bom ambiente de trabalho Justamente. também. É muito inspirador trabalhar com um líder que entende que você tem necessidades específicas. E o líder não tem que atender o que o liderado quer, é entender o que ele necessita para dar o seu melhor. É essa compreensão que se precisa ter. Muito legal. Qual a tendência do mercado assim, de trabalho para o futuro, né? Hoje a gente vê muita gente que trabalha dentro de casa. Como você acha que vai ser o mercado de trabalho daqui para frente? Você estava falando também sobre globalização, que aumenta a velocidade, a competitividade, né? Como que você vê esse futuro assim, do mercado de trabalho entre a maioria das empresas? Sabe que tenho visto muitas reportagens e pesquisas apontando, né, para o cenário do mercado no futuro, que a tendência é que as pessoas trabalhem mais por projetos. Esse modelo já formatado do funcionário, CLT,
dizem que a tendência é que esse modelo cada vez menos exista, que as pessoas trabalhem por projetos. Esse formato que você mencionou do trabalhar em casa é muito bem recebido hoje pelas empresas, mas quando é que funciona o trabalhar em casa? Quando as pessoas estão engajadas, quando elas sabem que estão construindo uma catedral, quando elas sabem pelo que elas estão trabalhando, porque elas podem estar distantes e mesmo assim elas vão entregar o melhor delas. Tem muita gente já dentro de empresas que sai cada vez menos de casa, que consegue resolver tudo já dentro de casa? Bastante gente tipo de empresa que é assim, mais assim hoje? São as empresas que estão muito mais voltadas para a inovação. Se você pensar na empresa que ela tem... Porque as empresas também têm perfil, né? Tem empresas que são mais conservadoras, tem empresas que são mais voltadas à inovação, tem empresas que até pela natureza do trabalho tem esse movimento mais da criatividade. A tendência é que as empresas caminhem para isso. Quais as que já estão neste formato? As que primam pela inovação. Então, o que é necessário você fazer? Qual a condição que eu preciso te oferecer para você me entregar esse projeto no tempo, no prazo? Ok, está te estressando vir para cá, pegar 2 horas de trânsito para vir e 2 para voltar? Ok, você pode trabalhar em casa. Dentro de uma empresa em que as pessoas ainda saem de casa e vão trabalhar, já existem algumas áreas, alguns profissionais que estão trabalhando já no seu home office, trabalhando de casa. E esse negócio de alcançar metas, você acha que é muito complicado a empresa dar metas muito grandes para o funcionário exercer? Por exemplo, telemarketing, né? Que é uma outra vez eu vou citar esse exemplo. Esse entrevistado que veio aqui falou do telemarketing, falou que às vezes eram metas absurdas que essas empresas têm, geralmente no telemarketing. O que você acha disso? Bom, a empresa para conseguir se estabelecer no mercado, para continuar, ela precisa ter metas. As pessoas precisam saber o que elas precisam fazer e saber o quanto. Quando é que eu sei que terminei? Quando é que eu sei que entreguei? Isso é a meta. Eu sei que meu trabalho termina, a minha linha de chegada é quando eu realizar tanto. A meta existe e é importante. O que é ruim, e vale as empresas prestarem atenção, é quando a meta ela é inalcançável. Lembra quando nós falávamos antes que a nossa sociedade dá muito valor ao trabalho? Então, a gente se confunde com a vida profissional. Tanto que uma pessoa, quando ela está desempregada, parece que há uma tendência a ficar mais depressiva, a questionar a própria autoestima, porque parece que diminuiu o valor dela diante da sociedade. Verdade. Agora, pensa-se, uma sociedade que dá tanto valor assim para o trabalho, se na realização do trabalho, a meta é essa e ela não consegue alcançar nunca. Quer dizer, estar fora do mercado ou estar trabalhando e não conseguir ter a certeza de que entregou, de que fez, de que o trabalho alcançou o objetivo, de que aquilo para que ele se especializou, se formou, está trazendo um resultado, isso é muito desgastante. As pessoas estão tendo depressão, estão tendo estresse dentro das empresas, não é à toa. Por conta dessa a não compreensão das metas ou a certeza de que a meta é essa, mas ela é inalcançável, ela é muito difícil justamente. Ok. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu vou ter que encerrar aqui a entrevista e já te convido a voltar quando eu tiver algum outro assunto para conversar sobre empresas. Você está convidado a retornar. Tá ótimo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada e boa palestra, né? Obrigado. Que vai ser feita daqui a pouco, né? E você que está em casa, espero que tenha gostado da nossa entrevista de hoje e não esqueça de acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Análise Direta. Lá você pode curtir várias edições do nosso programa e também sugerir entrevistados para que venham aqui ser entrevistados por mim. Então, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.